Olá, meu nome é Pedro Luiz Marcon, eu sou mestrando em Direito Comercial Internacional pela Universidade de Lisboa e o tema do meu artigo é a tutela dos direitos de propriedade industrial pela responsabilidade civil no direito português. Eu vou tratar da problemática das deficiências das legislações que tem como escopo punir a infração a direitos de propriedade industrial, os quais, ao mesmo tempo que vem ganhando cada vez mais importância econômica, ele tem cada vez mais sido objeto de ilícitos civis por terceiros que se apropriam de direito intelectual alheio. Então, eu vou tratar primeiramente da Diretiva Comunitária 2004/48 da Comunidade Europeia, que foi transposta para o Código de Propriedade Industrial, que será analisado em seguida. Então, fazendo uma introdução, a tutela dos direitos de propriedade industrial e o Instituto da Responsabilidade Civil, eles têm uma relação importante porque, no atual cenário de globalização, há crescente tendência de se buscar a proteção desses direitos relativos a criações, invenções e desenvolvimento de tecnologia, que são uma vertente importante do direito de propriedade intelectual. Então, devido à necessidade de interromper a costumeira e progressiva violação a esses direitos de propriedade intelectual, existe a necessidade de que a tutela dos direitos de propriedade industrial sejam melhoradas. Então, esses direitos englobam direitos que incidem sobre os sinais distintivos de comércio, direitos sobre criações intelectuais e direitos sui generis sobre outros bens incorpóreos. Então, além da infração dos direitos de propriedade industrial ser reiterada mundialmente, ela também traz consigo o desincentivo aos investimentos financeiros na área de propriedade intelectual como um todo. Daí surge a necessidade da criação de mecanismos para a punição e a inibição de qualquer prática que viole o direito de propriedade industrial, conforme até está disposto considerando o número 26 da Diretiva Comunitária 2004/48. Então, falando da diretiva, ela foi chamada de Enforcement Directive porque ela tem que ser obrigatoriamente transposta para os seus dentro dos seus Estados-membros. E ela trata do combate contra a pirataria e a contrafação na União Europeia. Então, a partir da necessidade de sua transposição para o ordenamento português, ensejou-se a alteração do Código de Propriedade Industrial e também do Código do Autor e Direitos Conexos. Então, a diretiva prevê essa obrigatoriedade. Então, falando especificamente do direito de responsabilidade civil, a diretiva ela impõe duas fórmulas de valoração da indenização que podem ser escolhidas pela autoridade judicial com uma lógica de alternatividade. Então, ou uma fórmula ou outra. Então, há, portanto, duas formas para que a indenização seja adequada ao efetivo prejuízo suportado pelo lesado. Então, conforme a redação do caput e o entendimento da professora Adelaide Menezes Leitão, o que se busca aqui é uma indenização adequada ao dano sofrido pelo violado e não correspondente ao prejuízo, o que daria margem ao julgador valorar o montante da reparação sob diversos critérios. Então, a primeira forma, ela corresponde à quantia relativa aos prejuízos suportados pelo lesado, levando-se em consideração os lucros cessantes, os danos não patrimoniais e os lucros obtidos pelo infrator. Já a segunda fórmula, ela tem somente aplicação quando for difícil determinar o valor do prejuízo, devendo-se levar em conta as remunerações mínimas e os direitos que teriam sido oferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para o uso do sinal distintivo e da invenção. No entendimento da professora Adelaide Menezes Leitão, a segunda fórmula existe diante da dificuldade, que é uma dos grandes dilemas aqui desse caso, de realizar a prova concreta do dano, e é uma alternativa de escolha da autoridade judicial, o que eu entendo ser um ponto positivo, porque concede mais autonomia para a decisão do juiz. Então, a diretiva, ela não tem, além disso, a diretiva ela não tem como
objetivo dá caráter punitivo às legislações dos Estados-membros, conforme está disposto considerando o número 26. Contudo, nesse caso, o juiz pode se utilizar de argumentos como a gravidade da infração e o grau de culpabilidade do agente para definir a indenização, conforme a diretiva. Então, conforme até o entendimento do professor Menezes Leitão, poderia aqui ser configurado o punitive damages do common law, então havendo a possibilidade de ser habitada uma indenização superior ao dano. Outra questão da diretiva é que aquele estudo da conduta já basta para comprovar o dano. Então aqui também a presunção do dano. Esses são os elementos da diretiva. Agora, falando do Código de Propriedade Industrial, ele foi alterado o ano passado, a sua última versão, 2018, mas essa transposição ocorreu em 2008 e até agora não se mudou a legislação relativa à responsabilidade civil, então se mantém a mesma desde 2008. Então, o Código de Propriedade Industrial, ele traz aqui duas fórmulas para cálculo da indenização, sendo que na primeira, que está disposta nos itens 2, 3 e 4 do artigo 347 do Código de Propriedade Industrial, são levados em consideração vários critérios. Então, são eles: danos emergentes, lucro cessante sofridos pelo lesado, lucro obtido pelo infrator, os encargos suportados com a proteção, investigação e cessação da conduta lesiva do direito, e bem como a receita resultante da conduta ilícita do infrator e os danos não patrimoniais sofridos pelo lesado. Então, há aqui entendimento de que a fórmula é confusa, que há muitos elementos, até o que eu entendo, que realmente o julgador não tem como saber qual critério aqui usar e qual critério mesurar para manter as decisões judiciais unânimes e da mesma forma. Então, além disso, de acordo com a segunda fórmula, disposta no item 5 do artigo 347, sua aplicação só pode ocorrer se cumulativamente houver impossibilidade de fixar a indenização de acordo com a primeira fórmula, bem como o lesado não se opor à sua aplicação. Então, cabe aqui trazer uma discussão, né? O fato de se a diretiva foi transposta de uma forma equivocada ou não ao regime jurídico português, porque ela concede ao lesado o poder de escolher se quer ou não quer a aplicação da segunda fórmula. O entendimento do professor Menezes Leitão. Essa subsidiariedade vai de encontro ao que dispõe a diretiva. E imagina vocês, por exemplo, se o lesado não aceita que aquela fórmula seja aplicada. Vai caber ao legislador voltar a aplicar o Código Civil e deixar de aplicar o Código de Propriedade Industrial, o que não é o que a diretiva tem como escopo e como objetivo. Então, a diretiva prevê alternatividade entre as fórmulas, enquanto que o Código de Propriedade Industrial fala de subsidiariedade, sendo que o lesado tem que concordar com isso. Então, isso é um erro da diretiva. Além disso, tem outra incoerência na transposição, que no caso de presunção de dano. Não há presunção de dano pela redação do Código de Propriedade Industrial, porque removeu-se a parte que o infrator poderia saber ou ele teria motivos razoáveis para saber que aquele ato era ilícito. Então, conforme está no artigo 13º da diretiva. Então, essa transposição também foi errada. O que se manteve, nesse caso, foi a noção de danos punitivos. Ela foi implementada no Código de Propriedade Industrial porque o legislador manteve a mesma disposição da diretiva. Então, há a possibilidade de acumulação de critérios caso a conduta do agente violador tenha sido gravosa ou reiterada. Então, esses foram os apontamentos do artigo e nós entendemos que há acertos e erros na transposição e eu agradeço. Obrigado.